Bom, gente, então, passamos aí para a segunda parte da aula, agora já trabalhando dentro de um setor específico, onde algumas coisas vão ficar mais visíveis na prática. O setor bancário, principalmente o setor de juros, da parte de empréstimos e mútuo, sempre trouxe vários encargos, como juros, capitalização, multas, entre outras coisas que às vezes nem o banco sabe direito explicar e que ele cobra, tornando muito pesado o empréstimo de dinheiro no Brasil. E durante muito tempo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, houve uma resistência forte no sentido de permitir a revisão contratual, principalmente atacando a cláusula de juros e reduzindo essa cláusula, não afastando a cobrança de juros, porque afinal é um contrato de empréstimo, mas reduzindo ela a 1% ao mês ou 12% ao ano, usando para isso a lei de usura. Não obstante, o STF, na década de 70, dissesse que ela não fosse aplicada a bancos. Houve depois uma referência na Constituição de 88, no parágrafo 3º, artigo 9.2, dizendo que todo empréstimo de dinheiro deveria seguir, então, o padrão lei de usura, 12% ao ano. 2 anos depois, 4 anos depois, tiraram a eficácia desse dispositivo. O STF tirou a eficácia dele, dizendo que não era auto-aplicável. Os bancos continuaram cobrando, também entendi. E o Rio Grande do Sul, 80% das demandas resistindo, dizendo que a média 12% ao ano era razoável, dentro de como resultado de ações chamadas ações revisionais de juros, que as pessoas entravam para reduzir a taxa de juros que era cobrada nos empréstimos. Você pega aí empréstimo de cartão de crédito, pode chegar a 400% ao ano, cheque especial de 250 a 300. Aí você pega essas outras financeiras de crédito para negativado, ele chega a cobrar 1000% ao ano, e ainda com desconto em pensão. Quer dizer, são coisas assim estratosféricas que em outros lugares do mundo, ao menos no primeiro mundo, não existe. O que faz o empréstimo bancário no Brasil ser muito penoso. E havia, então, uma série de decisões nesse sentido aí, de reduzir a taxa de juros, ao menos no Rio Grande do Sul. No resto do Brasil já caiu o percentual, aí mudava. O índice de vitórias dos consumidores era 30%. Os tribunais do resto do país tendiam a ser mais conservadores sob o aspecto da revisão contratual, e o nosso aqui era mais de vanguarda. Hoje o nosso até, acho que está devendo um pouco essa vanguarda do passado. Está devendo um pouco essa história, está muito pressionado em olhar para o STF, para o STJ. Nós temos um país tão grande, tão continental, né? Não dá para querer imaginar que em todos os lugares as coisas sejam idênticas, né? Pasteurizar todo mundo. Acho que você só pasteuriza as pessoas num ambiente mais rígido, né? Mais, entre aspas, ditatorial. Vamos pegar tipo uma China, e quem sabe, né? Que tem todo um sistema repressivo ainda, né? E acomodador, mas também tem outros problemas culturais da população que acabam aceitando um pouco esse contexto, né? Mas aqui a gente tem um princípio que a gente não consegue botar em prática até hoje, que é o princípio republicano, dando mais autonomia para os estados. Isso teria que levar também ao reconhecimento dos aspectos culturais aqui. Então, tem temas que não dá para serem pasteurizados por uma corte maior, né? Tipo um STJ, STF. Tem outros que sim, fazem parte, né? Você vai lá declarar direitos das mulheres, dos afrodescendentes, homoafetivos, aí tem que valer para o Brasil inteiro, não há dúvida, e da mesma forma, né? Até porque isso faz parte da composição do nosso núcleo social, né? Como sociedade. Agora, tem outros aspectos contratuais que sofrem variações de locais, né? Alguns são mais usados, outros menos, e alguns têm uma importância maior, menor, enfim, isso tinha que ser cuidado, ao meu ver. Bom, aqui nós temos uma visão da professora Judith Martins Costa. Ela fez uma análise em cima de câmaras aqui do TJRS e viu que tinha, digamos assim, tiro para tudo que é lado em termos de análise do que seria justa
o percentual da taxa de juros em contratos bancários. Trazendo isso para o consumidor, eu não vou, nosso tempo não nos permite trabalhar, né, toda essa postura do TJRS, que ficou mais histórica até, inclusive. Partindo direto para o STJ, nós já tínhamos súmula sinalizando que o STJ ele é a favor da pacta sunt servanda, quer dizer, contratou, pagou. Depois ele amenizou um pouco isso usando a referência da taxa média de mercado. Taxa média de mercado não é um controle exercido pelo executivo, né, nem pelo judiciário, dizendo o que um banco pode cobrar ou não. Já existe esse controle, por exemplo, em crédito consignado, né, 2,30, mais ou menos isso, né, que é a taxa ali que se pode aplicar ali no crédito direto ao usuário, mas fora isso não existe essa limitação. E a taxa média de mercado é você recorrer ao Banco Central e ver ali, pega ali os 10 maiores bancos do Brasil, operações de crédito direto ao consumidor, qual foi a média que foi aplicada no mês de maio de 2021. Bom, se no seu contrato você tem um percentual similar, igual ou para menos, você não vai revisar nada em termos de STJ, porque ele vai considerar que isso é equilibrado. Se tiver para mais, aí quem sabe dá uma enxugada, tira alguns percentuais para tentar manter na taxa média, então, que é o percentual que o STJ entende como correto. Não obstante as súmulas, né, ele teve um recurso especial repetitivo, a 106, 15 e 30, de origem aqui do Rio Grande do Sul, onde o STJ, nesse julgamento de recurso repetitivo, ele julgou sobre teses, né? E aí as teses que ele pegou já não é nem o fato em si, né? Não é nem o contrato específico que ele estava analisando, mas teses jurídicas em cima desse contrato, no que seria, né, a taxa aplicável para juros remuneratórios em contratos de empréstimo, se poderia ter capitalização de juros ou não, que foi um tema que ficou depois para um outro recurso especial, qual o percentual de mora que poderia ser cobrado em cima do consumidor, qual os juros de mora, né? Porque a multa é 2%, mas qual os juros de mora poderia ser aplicado em caso de atraso, comissão de permanência, qual o percentual que poderia se cobrar em termos de comissão de permanência, que é a versão dos juros remuneratórios pós-inadimplemento. Então, quer dizer, mesmo inadimplida a dívida, o banco continuaria te cobrando juros remuneratórios, que aí muda o nome comissão de permanência. Como é que fica a inscrição do nome do sujeito em razão de uma ação revisional de juros? Nos tempos áureos das ações revisionais aqui no Rio Grande do Sul, os consumidores ganhavam a rodo, o sujeito só entrava com a ação, já ganhava uma ordem para sair do SPC e do Serasa. Então, não havia uma maior reflexão sobre isso. E como é que fica também a decretação de nulidade de ofício, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, num determinado contrato, o juiz olha, isso aqui é abusivo, ele pode falar sem que a parte autora, sem que o consumidor tenha pedido. Bom, teve outros contratos que ficaram de fora disso, né? Quer dizer, o que foi decidido aqui não atingiria eles. E aí, no RESP, ficou entendido, né? Que, realmente, mesmo que não conste taxa no contrato, mesmo que não haja previsão de juros remuneratórios, sendo um contrato de empréstimo bancário, a taxa média de mercado regula a abusividade. O que ultrapassa ela é abusivo, o que não ultrapassar está dentro do ponto de equilíbrio. Então, aí não teria nada a revisar nesse sentido aí. No que diz respeito à mora, o fato de você entrar com uma ação judicial revisional não vai afastar a mora se no final você perder ela. Então, a mora continua rolando. Porque no passado isso afastava. Você entrava com a ação, mesmo perdendo, isso já estancava os efeitos da mora. Juros moratórios, 1% ao mês, inscrição e manutenção no Serasa SPC, o sujeito já tem que se apresentar para pagar aquilo que ele acha devido, né? Provido até de um cálculo que, né, justifique qual a taxa de juros que ele está fazendo incidir, né? E que ele mostre ali que o banco está cobrando acima da taxa média, né? E aí, então, ele já deposita em juízo aquilo que ele acha que é certo. Se ele se propor a fazer isso, até o nome dele pode sair do Serasa e do SPC. Disposições de ofício é aquilo que eu falei para vocês, né? Uma situação muito estranha que
juízes de primeiro e segundo grau, vendo uma abusividade no contrato bancário, não podem mencionar de ofício, vai tudo depender, então, do advogado do consumidor. E essa ideia seria importante, essa manifestação de ofício, porque o consumidor é vulnerável, né? Então, quanto mais elementos você junta para proteger ele, melhor. E aqui você está desarmando, então, o judiciário de fazer essa análise. E aí tem outros temas aqui, né? E depois esses aspectos do recurso repetitivo acabaram virando, então, súmulas. Né? Súmulas 382, 381, 380, 379, já para resumir, então, o julgamento esse do STJ, né? E as conclusões que dali foram tiradas, e aí deixa tudo mais às claras, né? Com essas súmulas aqui. Nós tínhamos também, nesse contexto, um artigo 52, que era pouco usado. Aqui tem até um caso aqui, falando sobre capitalização, uma capitalização que é a cobrança de juros sobre juros. Aliás, não, aqui não, desculpe. Nós tínhamos aqui um artigo 52 do CDC que diz que em empréstimos bancários deveria haver um dever anexo de informação sob pena de ineficácia do contrato. Entre eles, eu destaco ali a soma total a pagar com e sem financiamento. Quer dizer, o sujeito pega R$10.000 em março, uma taxa de 8% ao mês para pagar em 5 anos. Já deveria ser dito para ele de forma bem clara, olha, esses 10.000 ao longo de 5 anos, tu vai pagar 50, vai pagar 40. Que é para o sujeito saber onde está se metendo. Quer dizer, tu aceita tomar 10.000 e depois devolver 4 vezes o valor que pegou? Né? Ah, não, eu estou precisando e tal. Aí, né? Também, claro, que aí teria que se abrir o caminho para uma ideia de lesão enorme, que também não tem espaço aqui nesse contexto, que é justamente o aproveitamento, né? O dolo de aproveitamento. Você se aproveita da desgraça do outro para tirar vantagem. Um sujeito que sabe que vai devolver 5, 6 vezes mais o valor que ele pegou emprestado, ele só pode estar fazendo isso daí por desespero, né? Não tem outra alternativa, né? Nós temos aqui também um case, antes de entrar na atualização do CDC, um case interessante, envolvendo um processo julgado lá na Tristeza por um hoje desembargador, Dr. Alex Gonzalez Custódio, em que ele tinha um caso do Banrisul, em que a pessoa tinha um salário bem baixo, né, R$1.500, e o Banrisul disponibilizou R$3.000 no cheque especial para ela. Um salário de R$1.500, se ela tiver família para sustentar, ela não pode nem tirar R$50 para pagar por mês o valor desse empréstimo. E R$3.000 no cheque especial, em um ano ele triplica praticamente, né? Já vira R$9 a R$10.000, né? E o salário dela não alcança, então o que ela vai pagar ali em termos de amortização de dívida, além de ser alto para ela, né? Tirar R$100 dali, tirar R$150 dali, ela vai ficar 5, 6 anos pagando até tentar amortizar esses R$3.000. Esse é um período aí de escravização econômica, sendo que esse valor também não dá para fazer muita coisa, né? Poderia comprar uma roupa, uma TV, bens de consumo, e você passar a carregar uma cruz por conta disso, né? E bens que se desvalorizam, depois você nem tem como vender isso. Então, o nosso juiz aqui, no caso, entendeu que era um crédito irresponsável, porque não havia estudo das condições de pagamento da contratante, se ela poderia fazer isso com dignidade, se ela tinha como pagar normalmente esse débito, e a prática mostrou que não, porque ela entrou em inadimplência e aí o banco foi cobrar ela. O banco agiu com culpa em elegendo, escolheu mal quem poderia pegar esse crédito em vigilando. Culpa em vigilando, não acompanhou também a evolução desses pagamentos aí, né? Essa capacidade econômico-financeira dela de pagar normalmente esse débito. Houve uma indução ao erro, né, com aquelas publicidades falsas de que pegar dinheiro é a felicidade, na verdade é um tormento. Felicidade efêmera ali, na primeira semana, segunda semana, depois, quando começa a vir a conta, você nota que não tem como pagar e vira pesadelo. Então,
Diante desse contexto, né, de equívocos que a gente acaba vendo normalmente aí no dia a dia, né, em muitos casos são assim, de endividamento da pessoa, o juiz aqui ele anulou essa dívida. Já vi em outros casos até outros jogadores darem até dano moral em cima desse contexto. Bom, mas enfim, como as ações revisionais estavam já muito bloqueadas, né, pelo judiciário, as ações revisionais bancárias, né, você já não conseguia mais discutir propriamente as taxas de juros, entre outros encargos, né, já por pressão também do STJ, as pessoas estavam, né, num contexto de endividamento maçante, né, e sem conseguir respirar e sem conseguir resultado junto ao Poder Judiciário. E eis que, depois de muito trabalho, os projetos aqui começaram em 2000. Olha, tem mais de 10 anos, folgado mais de 10 anos, 10, 15 anos de trâmite aí, de uma norma para tentar prever e tratar o superendividamento do consumidor, que é a Lei 14.181, que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, e que modificou o CDC, trouxe nova redação. É importante vocês conferirem, né, um CDC atualizado, porque isso aí deve cair em provas da OAB, provas de concurso, é uma matéria muito nova e ainda nem tem jurisprudência sobre isso, direito, né, nem tem jurisprudência. Já tem alguma coisa de doutrina, mas também falando ainda em termos de projeto de lei. Tem dispositivos aqui, um que outro que foi vetado. Tem que ver se esses vetos vão cair também. Mas já tem aqui uma série de outros artigos, né, que quem está fazendo prova objetiva aí é sopa, né? Vai botar lá e aí você nem tem o que dizer, porque já, né, está na redação, né? Nós temos um problema de superendividamento que começa a ser tratado na Dinamarca, depois até na França, né, que tem até um sistema administrativo para tentar trazer a pessoa de novo para o mercado. Estruturas que nos inspiraram a criar também uma lei de tratamento e prevenção ao superendividamento. Primeiro, prevenir, não deixar acontecer. Depois que acontecer, como é que a gente trata, né? Ali no 11 de setembro, né, com a queda das Torres Gêmeas, né, que os Estados Unidos foi atingido, né, no seu âmago, né, no seu centro, né, basicamente, a sua base, que é Nova York, né, seu grande centro econômico. E não só Nova York, também em Washington, né? Tinha um avião também caiu ali no Pentágono. Mas o pior mesmo foi as Torres Gêmeas, né? Quem bolou aquele ataque, ele não sabia que teria um efeito tão grande em termos de economia e medo. Aí os Estados Unidos se deram conta que havia um inimigo invisível, né, chamado de terrorismo, né, e que no fim eles acabaram também gerando, né, por outros motivos, porque os americanos eles entram em guerra com todo mundo, né, meio mundo eles acabam brigando, né, não admira que tenha bastante gente querendo atingir ele, né. As feridas ficam em aberto, o pessoal vai de alguma outra forma pedir revanche, embora eu também não concorde que isso seja o caminho, né? Eu acho que a violência só propaga a violência, né? Ela se retroalimenta, né? Mas, enfim, deprimidos, naquele período começou a haver uma ideia de incentivo para as pessoas comprarem. Comprem, né? Comprem, porque isso aí também ajuda o próprio psicológico, né? Então, você vai comprando bens de consumo, entre outras coisas, e inclusive casas. E isso fez também com que bancos começassem a afrouxar demasiadamente as medidas de garantias para aquisição de bens maiores, como é o caso de imóveis, ao ponto de, em 2008, ter gerado algo que também afetou a Europa, que foi a chamada crise do subprime, né? Eles permitiram empréstimos de valores vultosos para aquisição de imóveis, né? E um mínimo de alteração na economia já impediu várias dessas pessoas de
pagarem esses empréstimos, e aí começaram a devolver os imóveis. Tinha pessoas que passaram a morar dentro do carro, e bancos estavam quebrando também, aí o governo americano teve que botar dinheiro para salvar os bancos maiores, por uma estrutura especulativa, né, e não regulada, de dar dinheiro para qualquer um. O sujeito pagar um empréstimo durante décadas, né, sem saber se ele teria condições disso. Não adianta você só devolver os imóveis se eles não têm liquidez e você não consegue reinserir no mercado. Então, isso abalou muito eles, até hoje eles têm esse problema de 2008, a Europa também, né? E ali você começou a trabalhar mais forte essa ideia de superendividamento para tentar resgatar o sujeito com dignidade e colocar ele no mercado. Eu lembro que depois de 2008, ali foi no governo Obama, eles mandavam um cheque lá para a casa das pessoas com $1.000. Né? Gaste, a ideia é gaste, vai lá e gaste para aquecer a economia. Algo que a gente fez aqui parecido com a ideia desse auxílio emergencial. Não obstante ele tenha, né, essa conotação de salvar, né, o sujeito que está na pobreza por causa do Covid, também tem esse contexto de o auxílio emergencial movimentar a economia, que se estagnou muito. Né? E aí o que acontece? Isso gerou, né, esse contexto universal de superendividamento, e aí o primeiro mundo estava trabalhando isso. E aqui no Brasil faltava mecanismos para contenção. A ideia não é só prevenir, não é só tratar, mas conter também o superendividamento, para evitar que a pessoa não fique superendividada. E que muitas vezes é uma decorrência de um consumo excessivo, né, de um consumo não controlado, né, e aí acaba gerando um cabedal de dívidas invencíveis. Então, a gente tem como causa do superendividamento tomada irresponsável de crédito, falta de educação para o consumo, fora outros acidentes da vida, divórcio, doença, etc. Né? Que aí talvez seja a parte menos controlável, mas você pegar crédito sem saber se vai poder pagar ou não ter uma educação adequada de como poupar seu dinheiro, de como aplicar e como gastar, isso também depois pode virar uma bola de neve. A União Europeia entra em 2008 com uma diretiva 48, que eu já falei, aquele efeito da diretiva sobre os países membros que eles têm que adotar, então, as regras dessa diretiva dentro da legislação interna, né? E dentro desse contexto se obrigava, então, fornecedores, né, no território europeu a fazer um dever de análise prévia sobre o potencial de pagamento do consumidor, para evitar botar dinheiro impagável na mão de quem não conseguiria dar vencimento a isso. E um dever de aconselhar o consumidor, né, dizendo, olha, esse dinheiro que você vai pegar vai se transformar numa dívida de tanto, e aí tem que ver se o seu salário comporta isso, né, porque daqui a pouco você tem um salário ali no limite, qualquer acidente da vida vai te quebrar, um divórcio, uma doença, tu já não vai conseguir pagar esse empréstimo aqui, e aí vira uma bola de neve. Então, tem que ter uma margem de folga, né, para você poder fazer a operação de tomada de dinheiro. Nós estamos aqui no Brasil, né, hoje, com 70% de famílias endividadas. Não significa inadimplentes, mas endividadas, tá? Nesse primeiro semestre de 2021, quer dizer, 70% carregando dívidas, né, a se vencerem, a serem pagas. Né? Quanto menor a renda, maior o número de endividados também, né? Cartão de crédito aqui também é um vilão muito grande, né, dentro desse contexto de endividamento. Pois bem, essa Lei 14.181, que eu trago ela aqui nos seus aspectos, né, no seu texto, né, falando sobre que o CDC, que já está incorporado ao CDC, nós temos ali todo um foco que começa lá no início, né, com um positivo de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do consumidor superendividado, núcleos de conciliação e mediação dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCONs, entre outros, ou até mesmo dentro do Judiciário, que possam buscar soluções para que o sujeito possa voltar à vida econômica. Né?
Temos como direito básico agora do consumidor a revisão e repactuação de dívidas, né? O direito a repactuar dívidas, com vistas à preservação de um mínimo existencial, né? O que os franceses chamam de reste à vie, quer dizer, que ele possa ter dinheiro para energia elétrica, telefone, comer, se vestir, né? E não ficar despido disso tudo para pagar uma dívida bancária. Que essa dívida seja pagável, com um padrão pagável, para ele poder voltar para o mercado, né? Ele poder voltar a atuar no mercado, a usar crédito, ou pelo menos a comprar, né, coisas que ele precisa, né? Porque ele tem uma dívida que agora ele consegue pagar. E aí a gente vê aqui coisas como, por exemplo, até o conceito de superendividamento lá no novo artigo 54A, parágrafo 1º. É superendividado o indivíduo, pessoa natural, que de boa fé está impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vencendo sem comprometer seu mínimo existencial. Não se aplica ali a quem obteve o crédito de má fé, né, ou já com essa ideia de depois poder forçar uma repactuação. E ali eu não entendi também em relação a produtos e serviços de luxo de alto valor, né, que eu acho ali um conceito meio indeterminado. Quer dizer, se eu me superendividei comprando uma BMW, eu não posso repactuar, mas se eu me endividei comprando um Up, eu posso pactuar. Então, ficou meio estranho isso. No fornecimento de crédito, deve ser informado ao consumidor os riscos que estão em jogo, né, dentro da ideia de inadimplência. Você vai para o SPC, vai para o Serasa, né, e também tem o dever do banco de não dar dinheiro para quem não possa pagar, né? Não é só avisar o sujeito que ele vai se quebrar, é analisar as condições de pagamento do sujeito sem que ele perca a dignidade para fazer esses pagamentos. Essa falta de informação pode levar até perda de juros por parte do banco, pode tornar ineficaz algum encargo, né? Então, já existe uma sanção muito parecida com o efeito de uma ação revisional, né, no sentido dessa falta de análise responsável de condições de pagamento do consumidor. Também fica vedado publicidade no sentido de crédito sem consulta, ou situações que dificultem o sujeito a compreender o que realmente ele está assinando. O assédio ao consumo, né? Ficar toda hora ligando, você não quer um crédito, você não quer fazer um crédito consignado, coisas que acontecem muito, né? E aí, uma hora, a pessoa acaba cedendo e é um dinheiro que ela nem precisava e depois ela tem que carregar esses juros junto consigo. Também, agora, já é oficialmente lícito fazer um contrato com o consumidor sem fornecer cópia física também do contrato de mútuo, né? E depois tem o conceito de repactuação de dívidas, lá no artigo 104A, com fixação de audiência conciliatória, chamando todos os fornecedores que devem se fazer presentes e até devem indicar por que ele não quer repactuar, quais motivos ele não quer repactuar. Isso depois pode ter um reflexo lá, inclusive, na hora dele receber. Então, nós vamos pegar aqueles que quiseram repactuar, né, a dívida atingiu um outro valor, agora são mensalidades que o sujeito pode quitar, e você vai ficar por fim, né? Depois que ele pagar esses aqui, ele volta a pagar o seu débito, né? Então, também existe aqui uma espécie de sanção, né, para quem não quer agir de forma cooperativa e leal, né? Já prevendo também que tenha o feito de forma anterior, prévia, né, nesse sentido aí. Então, são essas novidades aí da norma, né, sobre superendividamento, que aí fica aí, então, a dica para vocês lerem, porque eu acho que isso vem aí para uma prova da OAB, entre outros concursos, porque é uma matéria recente, e que tem muito campo aí para ser trabalhado, e que traz também essa ideia de conceito de cláusulas abusivas, contrato de adesão, ausência de informação, e resgata o consumidor para o mercado de consumo com a prevenção e tratamento de superendividamento, né, e num plano parecido, né, que a gente tinha aí, mas sobre o efeito da ação revisional de juros. Então, era isso, pessoal. A próxima aula, então, ela vai ser ao vivo, né, mas digital, né? Acho que só lá para o fim do mês, lá, que talvez se faça, então, tem lá uma data lá para uma aula
presencial novamente, eu também aguardo aí os senhores, vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente. Esse material aqui, inclusive os slides, vou deixar no Moodle juntamente com a aula gravada. Então, qualquer coisa, me chamem ali no Moodle, perguntas, etc. Aguardem para o próximo encontro e ficamos em contato. Um abraço a todos.